Então, bom dia a todas e a todos aqui presentes, né, nessa sala virtual, que é uma plataforma que a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura encontrou como estratégia de dar manutenção e continuidade às suas ações e atividades durante essa pandemia da Covid-19, que nos coloca numa condição de isolamento social, né, trabalho em casa, o chamado home office, e em virtude disso, nós construímos um portal que dá acesso não só para as ações e atividades, mas também possibilita interações junto à comunidade. O que é fantástico que a gente está descobrindo com esse tipo de ferramenta, que é bastante difícil operar a extensão, já que a dimensão da extensão ela é in loco, direto com a sociedade, e de alguma maneira nós estamos sendo obrigados a trabalhar de forma remota, nos distancia, mas pelo menos a gente continua tratando aí de algumas possibilidades de interação. E o que é mais fantástico que descobrimos é que o custo é zero. Geralmente, para uma ação, atividade, evento, né, de extensão, se requer não só recursos humanos, mas recursos financeiros, e tem sido a grande fragilidade das universidades públicas, os recursos financeiros. Então, pelo menos nessa plataforma, nós conseguimos conversar com uma diversidade enorme de sujeitos em qualquer lugar que estejam. Então, isso tem facilitado esse nosso contato. A sala, então, é Artes e Ofícios, e essa sala tem como objetivo mostrar os espaços de trabalho, a produção e alguns incentivos para que nós, cidadãos comuns, né, possamos nos aventurar a ter uma prática artística dentro da nossa própria casa, para que a gente tenha aí uma ação, digamos assim, que nos tire de uma rotina plena que o estado de isolamento nos coloca. Hoje nós estamos com o artista Mário Schuster, que em seguida eu passarei a palavra para ele e ele poderá se apresentar muito melhor do que eu faria. E quero pedir desculpas ao Mário e aos que estão aqui presentes, porque nós tivemos alguns problemas técnicos na primeira agenda que eu fiz com o Mário e nós não conseguimos efetivar, né? Alguns problemas técnicos e de sobreposição de agenda. Então, nós tivemos que adiar a sua fala para esse dia e agora aqui estamos e vamos aproveitar, então, e conversar com o Mário. Mário, muito obrigado desde já e te passo a palavra. Bom, bom dia, Fernando. Bom dia a todo mundo que está entrando no ar, né? Às 10 horas da manhã, para quem está em isolamento, muitas vezes é um pouco cedo, mas de qualquer forma agradecer o pessoal que está entrando para nos assistir. Em primeiro lugar, queria agradecer, Fernando, a oportunidade de estar mostrando o trabalho, né? Numa época que a cultura e as artes estão sendo tão combatidas, né? Então, todo mundo buscando formas de sobreviver e de se manifestar. Então, é extremamente importante essa iniciativa da universidade, né, que coloca as pessoas em contato, né, quase todos nós oriundos da própria Universidade Federal, né, uma escola, uma universidade pública, né, que possibilita que a maioria das pessoas tenham acesso a seus cursos, né. Queria agradecer também a Noris Leal pela indicação. Muito obrigado, Noris. Eu sei que ela está nos assistindo. Um beijo. Nós estávamos programando, depois da quarentena, fazer uma festa do abraço, que é o que eu acho que está todo mundo sentindo um pouco de falta desse contato físico, mas, de qualquer forma, ainda bem que tem essas plataformas e a tecnologia que nos possibilita assim, que a gente consiga, de alguma maneira, né, manter um certo contato. Bom, na minha primeira formação, então, eu sou veterinário,
primeira formação sou veterinário. Eu antes de escrever, eu comecei a desenhar, né? Essa é a realidade. Eu sempre desenhei desde que eu me conheço por gente, né? Desde que eu tenho memória, eu sempre desenhei. E depois eu vou mostrar alguns cadernos antigos, onde eu já tinha uma certa... os meus desenhos quase todos tinham animais juntos, né? Então já tinha uma certa tendência a gostar de animais, né? Vocês podem ouvir um cachorro latindo aqui em casa, porque eu tenho uma cachorra que ela está dormindo, mas volta e meia ela sai, né, para latir na rua. Então, a minha primeira formação, eu sou veterinário, né, trabalhei toda a minha vida como veterinário, nunca deixei de desenhar ou pintar, sempre esteve presente, não da forma que eu gostaria, né? E depois de muito tempo, quase 40 anos depois de formado na veterinária, eu fui fazer artes plásticas, né? Na faculdade na UFPEL, né? Fiz bacharelado em pintura, formei em 2007, e dali para cá, então, eu fui virando a página da veterinária e cada vez mais tentando entrar, né, nas artes como um todo, né? Quando eu tinha em torno de 12, 13 anos, né, eu fiz aula com o Nestor Rodrigues, né, o Nesmar, que era um professor da da Escola de Belas Artes de Pelotas, né, no Uruguai. Ele foi interessante, sim, porque a minha mãe falou para ele tinha um ateliê ali no centro, se eu não me engano, na Voluntários da Pátria, bem no centro, e pediu para mim ter aula com ele. Ele não gostou muito da ideia, mas disse para mim lá fazer um teste com ele. Aí eu fui lá, eu tinha 12 anos mais ou menos, e fez eu desenhar uma série de coisas, objetos, montava uns objetos, eu me lembro que era de cerâmica, e eu tinha que desenhar tudo que era posição, e ele acabou gostando e me aceitando, então, como aluno do ateliê dele. Aí eu fiquei em torno de quase 2 anos lá, só que aí eu descobri, como a gente vinha de uma família muito pobre, muito simples, eu descobri que ele não me cobrava nada, não cobrava para me dar aula, e eu fiquei muito indignado com isso, e resolvi não ir mais à aula, né? Não vou mais, me feriu o meu orgulho. E aí, coisa de bobo, né? De coisas de criança mesmo. E não teve cristão que me convencesse de fazer voltar. E ele foi lá na minha casa me buscar, e eu finquei facão no toco, disse que não ia, e acabei não. Se fosse hoje, né, eu não teria nenhuma dúvida, né, a respeito disso. Ele sempre foi muito meu amigo, ele me chamava de poeta do pincel. Então, basicamente, eu tive 1 ano e pouco de aula com ele. No início eram desenhos, depois ele me ensinou a pintar a óleo, né? Mas são coisas que acontecem, né? Depois disso, então, eu fiz veterinária, trabalhei como veterinário. Eu brinco que o veterinário é um personagem que eu criei para sustentar o artista, né? Porque não é fácil viver de arte. Em lugar nenhum do mundo, não é só no Brasil. No Brasil pode ser talvez mais complicado, mas o mercado das artes é um mercado muito restrito, muito particular, e é muito difícil de entrar no mundo inteiro. Então, eu brinco que o veterinário é um personagem que eu criei para sustentar o artista, porque o artista precisa ter liberdade para criar, né? Ele não pode estar vinculado muito a alguma coisa, fazer um trabalho e não vou fazer porque eu vou vender, né? Ficar muito preso, né, somente ao mercado, né, fazer aquilo que provavelmente seja vendido. O artista tem que ter liberdade para criar. Então, eu não posso dizer que é um luxo, mas é uma vantagem que eu tenho, né, de poder fazer as coisas que eu tenho vontade de fazer, independente se alguém vai gostar, se alguém vai comprar, coisas assim. Bom, eu acho que assim, eu acho que eu fiz um vídeo, achei que ficava mais fácil eu mostrar o ateliê, porque eu não sabia se podia estar chovendo ou não, então eu fiz um videozinho
tudo que eu faço tem uma certa história. Então, eu moro na Praia do Laranjal, eu tenho meu ateliê, o nome é Laguna Casa Ateliê, né, referência à Lagoa dos Patos. Então, eu moro aqui na praia do Laranjal, a minha casa fica mais ou menos no meio do pátio, tem um pátio para frente e um pátio para trás. E aí, então, na parte dos fundos, eu tinha umas peças que eu acabei transformando no ateliê. Essa bailarina é uma experiência que eu fiz que não deu muito certo, que eu tentei trabalhar com stencil, que eu nunca tinha trabalhado, e eu tenho uma certa dificuldade de trabalhar com certo tipo de coisa, material. Então, essa bailarina, surgiu a ideia, eu fiquei quase 2 anos trabalhando voluntariamente numa biblioteca comunitária de uma amiga, uma grande amiga da Régia, num bairro da periferia de Pelotas, e todas as segundas-feiras eu ia abrir a biblioteca. Lá para as crianças, era voltada para as crianças do bairro. Né? E ali eu tive contato com uma realidade muito diferente da que eu estava acostumado, ou aquelas coisas que a gente só vê no jornal, vê no notícia, mas que tu não participa diretamente. Né? E eu começa a ter contato com essas crianças e tu vê como dificilmente as dificuldades que elas têm por causa de todo socialmente, por falta de boas escolas, por falta de uma família amparo. É muito difícil a situação social dessas crianças. E eu ficava olhando para elas e ficava assim, quando elas forem adultas, como é que vai ser? O que elas vão conseguir fazer? Será que vão realizar os sonhos dela? E tinha uma menina que o sonho dela era ser bailarina. E eu sabia que dificilmente ela ia conseguir, porque ela não teria oportunidade. Né? Eu não acredito em meritocracia, né? Não existe meritocracia. Ela não teria oportunidade, dificilmente ela teria uma oportunidade de ser bailarina. Então eu pensei em fazer um trabalho, um projeto que é a da bailarina, que é colocar a bailarina como um sonho quase que inatingível, né? Tem uma música, acho que é do Chico Buarque, que fala que a bailarina não tem pereba, não tem chulé, a bailarina não tem nada, quer dizer, é quase uma coisa ideal, né? Uma figura ideal da perfeição. E são como um sonho que dificilmente no Brasil, com a distribuição de renda, essas injustiças sociais que tem, quem tem menos possibilidade dificilmente vai conseguir chegar a fazer. E ela queria ser bailarina. Então, a minha ideia é colocar essa bailarina nos lugares onde provavelmente aquelas crianças ou aquela população que mora ali dificilmente vai conseguir realizar um sonho, a não ser ter que trabalhar para sobreviver. Então, a ideia era da bailarina... Fernando, eu posso dar um play aqui, né? Então, a ideia da bailarina é essa, né? De desenhar uma bailarina nos lugares mais da periferia da cidade, onde a gente sabe que a injustiça social é muito grande e que dificilmente as crianças ou alguém vai conseguir realizar o seu sonho. Né? Mas com a pandemia agora foi adiado. Bom, aqui, então aí a parte lateral do meu ateliê, isso foi interessante porque eu comecei a pintar e faltou tinta. E ficou 1 ano, 2 anos sem pintar. Aí o ano passado eu olhei e disse, sabe uma coisa, eu vou desenhar na parede, vou fazer grafite, que é uma coisa que eu gosto muito de grafite, acho muito legal. Aí resolvi pintar, então, esses quadros, essas tintas, né, como uma referência ao ateliê, né, e eu acho que ficou bem legal. Vamos passando, Fernando, por favor. Então, essa é a parte lateral do ateliê, que é com algumas tintas, né, com um aproveitamento. Aí, esse ano, eu resolvi, então, pintar também a frente. Foi o meu primeiro trabalho da quarentena. O ano passado, eu estive visitando a Capela Sistina. Aí, eu sou pouco pretencioso, me inspirei no Leonardo da Vinci e resolvi fazer as mãos, né, da criação do mundo lá em cima. Né? Então, esse aqui é meu ateliê. Vamos ser um trabalho da minha grande amiga Juliana Cel, que me mandou. Vou dar uma geralzona assim
para vocês verem, né? Darem uma olhada geral, depois eu vou mostrar alguns trabalhos que estão aí no ateliê. Então, o ateliê, ele tem uma parte embaixo, na realidade é um ateliê depósito, porque eu tenho muito trabalho e eu precisava de um local para colocar os trabalhos, né, de uma maneira melhor, né? Então, ele tem um mezanino, o mezanino também tem bastante coisa lá em cima. Os trabalhos maiores estão enrolados e guardados lá em cima, né? Então, o ateliê, além, eu pinto em qualquer lugar, né? Eu tenho muitos trabalhos que eu pintei na beira da praia, dentro do carro, principalmente aquarelas. E então, assim, no ateliê eu pinto dentro do ateliê também. Gosto de pintar, tanto é que eu botei essa madeira aí porque eu preciso de parede, né? Então fica mais fácil colocar uma tela, prender uma tela ali, né, em tecido. Então, mas eu pinto na beira da praia, eu pinto quando o dia está bonito, eu boto cavalete na rua, no verão, ou mesmo no inverno. Tem muitos trabalhos que eu fiz na rua, tem muitos trabalhos que eu fiz na beira da praia, dentro do carro, aquarela, né? Teve uma série de trabalhos sobre os prédios de Pelotas, que eram pequenas aquarelas de pedaços de prédios, assim. Eu fiz praticamente todos dentro da beira da praia, né? Principalmente de manhã, que não tinha movimento, né? Então, o ateliê, além também de ser um local de trabalho, ele é um lugar onde eu guardo praticamente boa parte do que eu tenho produzido, né? Eu estava brincando com o Fernando que eu vou, quando passar a pandemia, eu vou fazer um bota fora em muitos trabalhos para vender, fazer como eles fazem nos Estados Unidos, aquela festa da garagem, né? Para vender um pouco, porque eu tenho muita coisa guardada, ainda tenho guardado dentro de casa, não tem bastante produção. Bom, eu acho que a gente podia passar o próximo vídeo, Fernando. Eu tenho que cuidar um pouco o tempo para não me passar muito do horário. Bom, então, como eu falei antes, né, antes de escrever, praticamente eu desenhei, né? Então, são os cadernos que eu tinha 5 anos, em torno de 5 anos, no tempo do jardim de infância ainda. Então, já dá para ver que sempre tinha animal, um desenho de animal, né, no meio, né? Então, eu me lembro que tudo que eu ia fazer tinha animais, né? Então já tinha uma certa tendência a gostar de animais, né? E que também acabou me levando a fazer a faculdade de veterinária. Então, pode ir passando. E eu já tinha... são coisas que eu faço, já tenho mais animais. Eu sempre gostei de animal silvestre, era apaixonado, uma paixão por girafa. Eu sempre gostei muito de girafa, mas eu já tinha aí nesse aqui eu quero dar uma explicadinha. Quando eu fui fazer a veterinária, né, eu não tinha dinheiro para comprar apostila e muito menos o livro de anatomia, que era muito caro. Então, como é que eu fazia para estudar anatomia, que era as primeiras matérias do primeiro ano, né? Anatomia 1 e depois, segundo semestre, anatomia 2. Eu ia para a biblioteca, pegava o livro e eu desenhava o livro e estudava através do meu desenho, né? E para mim foi bom, porque quando eu fazia isso, eu já estava memorizando também, porque nós tínhamos uma prova teórica e uma prova prática, a gente tinha que saber todos os nomes de orifícios, de tudo, ligamentos, assim, cada coisinha tinha o seu nome, nós tínhamos que saber tudo. Então, o desenho me facilitou por esse lado, né, porque eu consegui estudar, não é? Graças à facilidade que eu tinha para desenhar. Passando. Pode passar também. E são mais 2 desenhos. E é interessante que eu guardei alguma coisa, tá? Esse aqui vamos dar uma faladinha. Bom, eu tenho... esse ano, agora, esses tempos, eu vendo um documentário sobre uma cineasta mulher, Agnes Varda. Ela era uma cineasta belga. Tem os filmes dela no Netflix.
E eu vi um documentário dela que ela morreu esse ano agora, se não me engano, com 90 e muitos anos, né? Bastante idade. Ela sempre foi muito ativa, né? E ela perguntaram, nesse documentário, um pergunto para ela sobre inspiração, né? E eu gostei muito da definição que ela deu, como é que ela cria um trabalho, porque vem bem de encontro como que eu também penso, assim. Né? Então, ela diz que inspiração é aquele motivo, uma circunstância, uma eventualidade, alguma coisa que acende na pessoa a necessidade de fazer, né? Ou fazer uma música, ou fazer um desenho, ou fazer alguma coisa relacionada com arte. Então, esse desejo de fazer alguma coisa é despertado por alguma coisa que tu vê, uma eventualidade, algum fato, alguma coisa que acontece. Depois tem a criação, né, que é como tu vai transformar essa tua ideia em algo concreto, né? E isso requer muito trabalho. Esse é o fazer, né? A criação é o fazer e é o trabalho em si. E as pessoas acham que... Eu me lembro quando eu fui fazer faculdade de artes, eu fui contestado assim, mas por que tu vai fazer com a idade que tu tem e tu já tem uma vida confortável como veterinário? As perguntas que faziam. Assim, mas tu vai aprender o que se tu já sabe desenhar ou pintar? As perguntas, as críticas que faziam. Eu disse, eu aprendi muito, muito. Eu quero morrer aprendendo. Eu acho que a gente aprende sempre, está aprendendo todos os dias. E eu aprendi a pensar o trabalho, né? Então, dá muito trabalho. Você diz, mas a faculdade de arte, você vai lá, faz, tu sabe desenhar, tu faz alguma coisa. Não, é tudo muito pensado, é pesquisado, é muito trabalhado. Às vezes eu levo mais tempo pensando como fazer do que praticamente fazendo, né? Então, requer muito trabalho. E depois é o compartilhamento, né? É mostrar o que tu faz, porque o trabalho só se complementa quando o espectador, com o espectador, né? O espectador, quando ele vê o trabalho, aí o trabalho se complementa. O espectador fazer uma leitura do teu trabalho, né? Eu não tenho a pretensão, eu faço questionamentos, eu não tenho resposta para nada. Quem dá a resposta é o espectador. Ele vê e ele faz a sua leitura, ele dá a sua resposta. Eu só faço... Quase todos os meus trabalhos são questionando alguma coisa, né? São fazendo perguntas. Eu não tenho uma preocupação da resposta, até porque eu me sinto também dono da verdade absoluta, né? Então eu sempre faço mais perguntas que às vezes nem eu sei direito como responder, né? E isso é uma eterna busca, né? A gente está sempre buscando isso. Então, a arte é muito trabalho, né? É muito trabalho mesmo. Para mim, algumas coisas que, dentre muitas coisas, eu sempre gostei das coisas banais, né? Aquele objeto, situações, né? As coisas banais, e buscar o que se esconde atrás da imagem, né? O que uma imagem que muitas vezes tem... Qual é o significado que tem a imagem, né? Então, eu gosto das coisas banais que podem ter uma intenção, que ela pode ser usada como uma outra intenção, né? Eu gosto das coisas assim, de ressignificar, né? As coisas que aparentemente são insignificantes, né? Esse trabalho que eu chamo de beleza de imperfeição, né? Ele é um questionamento que eu faço sobre a função das coisas, né? Então, tem um pouco assim, a minha mãe morreu, a minha mãe ficou 4 anos com Alzheimer, né? Praticamente uma vida vegetativa, se alimentando por sonda, aquelas coisas todas, não conhecia ninguém. E ela era uma pessoa muito ativa. E enquanto ela era viva e estava em atividade, ela tinha muitos amigos, ela frequentava coral, essas coisas todas. E depois a gente começa a perceber que é quando a pessoa, quando ela entrou em coma praticamente, que ela ficou, não conhecia ninguém, as pessoas já não procuram mais, né? Então, e eu comecei a questionar isso. Então, quando a gente tem uma função ou de mercado, no mercado, ou na vida, ou nas relações, tu tem um determinado
digamos, valor. A partir do momento que tu deixa de ter uma função, praticamente tu perde valor. E aí eu fui dar uma olhada e eu achei muito interessante como os japoneses lidam com isso, né? Eu tenho que ler porque é um nome muito complicado. É Kintsukurai o nome. É uma técnica japonesa que quando um objeto, principalmente os objetos de uso doméstico, né, porcelanas, coisas assim, quebram, eles colam com uma goma laca e ouro. E isso acaba ficando, valorizando, eles dão muito valor, né? Porque essas cicatrizes que acabam, parece que fica uma cicatriz, né, na louça recuperada, no objeto recuperado, é como um obstáculo que foi vencido, né? Tu tem uma passagem de tempo, né? Tu tem um objeto que se quebrou e praticamente deixaria de ser usado. Eles fazem uma colagem, então, com ouro e acaba transformando aquele objeto que provavelmente seria colocado fora num objeto muito mais valioso por todo o significado que ele carrega. E aí eu comecei a pensar se, bom, eu posso fazer isso através da pintura também. Então, todos os objetos que iam se quebrando aqui em casa por um período, eu ia pintando, não é? E transformando aquilo que seria uma inutilidade, né, num objeto de arte. Então, isso aí eu tenho o hábito de trabalhar com séries, né, de trabalhos, e eu sempre acho, assim, chega um ponto, bom, se esgotou, não tem mais como seguir adiante, chegou até aqui, às vezes é 3 trabalhos. Eu não sei, acho que todo artista é cheio de mania, né? Eu tenho as minhas, eu gosto sempre de números ímpares, eu nunca gosto muito de números pares, eu não gosto da coisa redonda, do 2, 4, 6, é tudo número ímpar. Então, eu faço 3, eu faço 5, eu faço 7, e sempre assim. E aí, tu acaba, às vezes, fazendo umas séries com bastante trabalhos, outras séries com bem menos trabalhos. Acho que nós podíamos ir passando isso aí, Fernando. Então, são objetos que foram se quebrando e eu fui pintando para dar um novo sentido, não é? Naquele objeto que provavelmente seria considerado inútil, né? Então ele passa a ser um trabalho de arte, né? Então tem vários, né, xícaras, copos, né? Isso foi um período de mais de um ano, né? Aqui eu juntei todos eles numa mesa. Foi um período bem longo, né? Então, essa série de trabalhos, né, é uma... Bom, aqui vamos dar uma pausa, Felipe. Então, a ideia era essa, né? Dar uma... através da pintura, então, dar um novo significado para esses objetos que provavelmente, né, seriam considerados inúteis, né? Como eu falei antes, eu gosto das coisas banais, né? Mas que elas podem, através de uma imagem banal, ela pode trazer algum significado, né? Então, aqui sobre pessoas, eu mais ou menos separei os trabalhos. Alguns desses trabalhos fizeram parte, dos objetos quebrados, eles fizeram parte, com outros que depois eu vou mostrar, de algumas exposições, né? Eu fiz uma exposição numa galeria em Porto Alegre com a curadoria da Neiva Bons, né, onde tinha objetos quebrados e algumas coisas que falavam sobre passagem do tempo, né, sobre as diversas formas do tempo passar, né, através de um objeto quebrado ou de outras coisas. Então, sobre pessoas, são situações banais, né, de situações banais do dia a dia, do cotidiano, mas que podem carregar algum outro sentido, né? Como, por exemplo, essa aí eu fiz o ano passado uma residência artística na Holanda, essa aí eu pintei lá, num parque, né? Um parque lindo, as pessoas todas sentadas com seu celular, né? Em vez de estarem conversando, elas estão ali mexendo no celular, uma coisa bem comum no nosso, hoje em dia, né? Tu juntar as pessoas e as pessoas acabam usando mais o celular que propriamente conversando.
Então, essa menina sozinha, né, mexendo no celular, é uma imagem bem contemporânea, né, nosso dia a dia. Assim. É uma imagem banal, mas que eu gostaria que as pessoas fizessem uma certa leitura. Ou como esse, por exemplo, um jogo de dama, né, na praça, né, dois conhecidos, dois amigos, não sei, não importa muito, mas essa coisa do jogo de dama, né, de uma coisa bem cotidiana, ou duas pessoas, duas amigas conversando. Isso aí foi numa festa na zona rural de Pelotas, que eu usei essa imagem de duas amigas conversando, ela com a cervejinha na mão. Ou essa, por exemplo, simplesmente uma pessoa pintando a unha, né? Então, essas leituras, que cada um faça só leitura, né? São situações banais, ou alguém olhando para o nada, né? Então, ou essa, por exemplo, que tem um curativo, essa é uma foto, saiu de uma foto de uma tia minha que fez uma cirurgia de catarata e pediu para tirar uma foto. Dá uma paradinha nesse favor, por favor. Aí ela, eu acabei tirando a foto e eu olhei, como eu disse, deu um sinalzinho, pô, isso aqui dá um trabalho, né? Porque ela com os cabelos brancos, ainda mais com um curativo branco, ficou uma coisa muito, só tinha praticamente um olho muito vivo, então deu um trabalho, um quadro. Aquele anterior, o gato em cima do muro, é um gato aqui de rua que eu dou comida, no muro, e foi um dia cinza, né? E só o gato era branco, um dia que nem ouro, assim, tinha uma serração muito grande, então eu achei muito interessante que só o gato era branco, o resto tudo era cinza, né? Então, também são situações banais que eu acho que é interessante fazer um trabalho. Bom, esse aqui, então, já começa uma série de desenhos, que também é uma provocação, tem que dar uma paradinha nisso, né? Uma provocação ao olhar contemporâneo, né? As pessoas olham, mas não veem. Então, é uma série de trabalhos sobre elementos da natureza, onde eu coloco uma série de detalhes, né? São galhos de árvore, né? Como se fosse uma parte representasse um todo. Principalmente árvores, assim, como eu moro aqui em Laranjal, eu caminho no calçadão e tu olha aquelas figueiras, que tem uma microflora imensa em cada galho, não é muito bonita, muito rica, e as pessoas praticamente não conhecem, não olham. Então, não vem. Então, eu faço uma provocação que eu coloco nesses galhos, eu coloco insetos, coloco borboleta, cascudinho, formiguinha, e eu acho, e quando a pessoa olha, diz, que legal o teu trabalho, está, tu viu as formiguinhas? Diz, não, aonde? Aqui, ó. Você viu a pessoa olha, mas vê, mas não enxerga as coisas direito. Então, assim, viu? Isso é uma provocação a esse olhar rápido que as pessoas têm, né, de passar rápido pelas coisas, não percebem os detalhes, né? Aquele trabalho ali anterior ele foi exposto no MAC, e depois também aqui em Pelotas, no MAUG, né? Então, é uma série de trabalhos sobre natureza, né, onde eu procuro pegar detalhes. Então, só uma paradinha nisso aí, Fernando, de detalhes para mostrar para as pessoas assim, como tem detalhes interessantes e esse olhar contemporâneo, essa pressa, a gente é bombardeado por imagens, né? A gente não tem mais paciência de enxergar as coisas, que é sempre muito rápido, muito rápido, muito rápido, e tu não percebe os detalhes, né? Então, inclusive, por exemplo, que eu estava falando de coisas banais, né, simplesmente uma pena de algum pássaro, né, como se fosse um vestígio de como a natureza passou por ali, né? E tu não repara muitas vezes, através do desenho, eu procuro captar isso, assim, a delicadeza da pena, o desenho da pena, né? Do animal, e como também uma presença de passagem, né, de natureza passou por ali. E essas penas, eu comecei a desenhar e aí eu achei interessante, eu comecei a georreferenciar essas penas. Então, todo lugar que eu vou, toda cidade que eu vou, se eu acho uma pena, eu pego, desenho e georreferencio, que através, se alguém quiser saber onde ela foi colocada, foi coletada, é só digitar no Google Earth e ela aparece o lugar que ela foi coletada. Então, eu tenho pena Pelotas, Porto Alegre, todos os lugares, Roma,
Todos os lugares que eu andei, eu acho uma pena, eu pego o desenho e já oferencio. Então, tem uma série de trabalhos, né, como uma, uma referência assim, à natureza que uma coisa simples da natureza, né, que passa muitas vezes apercebida, mas que é extremamente delicada, extremamente bonita, né, e tem extremamente importante, principalmente para as aves. Né? Pode passar. E isso aí desencadeou uma série de outros trabalhos também, né, com objetos que são achados no chão. Também tem uma passagem de tempo, né, que é quando eu caminho, né, também tem essa coisa de tu, ao caminhar, te coletando material, né, de buscar através da caminhada, né, através do deslocamento. Então, tem essa série de ninhos também que foram achados no chão, né, que caíram provavelmente depois de algum vento. Também que eles acabaram perdendo a sua função, mas através da arte tu faz uma releitura do trabalho. Tem insetos mortos, né, que cumpriram a sua função, não é? Né? E muitos deles são polinizadores, né? As plantas precisam dos insetos para polinizar, e quando morrem perde a função e as pessoas muitas vezes não se dão conta. Só dá uma paradinha nesse aí, por favor, Fernando. Então tem uma série de borboletas, de tudo que eu vou achando no chão, então como eu acabo desenhando e transformando em algum trabalho. Esse aí, então, uma série de corvos. Eu ia seguido a um parque o ano passado na Holanda e desenhar, caminhar, e tem muito corvo. Esse é um corvo, ele é da família das gralhas, né? Um corvo um pouco menor que aquele, tem mais de um tipo de corvo. E eles estão sempre no chão procurando alguma coisa, e eles têm um caminhar muito interessante, muito pesado, e eles estão sempre olhando. Então eu ia para o parque e ficava desenhando rápido, né, cada posição dos corvos. Né? Provavelmente as pessoas. Mário, Oi. eu não sei se está sincronizada a imagem, Tá. mas o que eu vejo aqui é um desenho emaranhado, como se fosse um ninho. Não, eu estou vendo os corvos. Vou passar para frente, então. Tá. E agora? Agora as borboletas, Não está abelhas. sincronizada. Eu já estou nos da frente. Eu acho. Aqui, eu não sei se os outros estavam acompanhando, mas estava desincronizada as imagens. E Bom, agora? agora estão os corvos. Ah, não, agora depois eu continuo, eu já passei à frente. Agora o pássaro. O tico-tico, Isso. então passa o próximo. Agora passou. Pássaro deitado, de peito amarelo. E tá desincronizado, Fernando, porque eu já estou bem mais adiante, já estou no finalzinho da apresentação. Tem como retomar de algum ponto? Sim. Então Qual, retoma, né? em qual ponto tu queres que eu volte? Pode ser dos ninhos, que eu acho que foi. Tá. Bom, Aqui nos, live é isso mesmo, né? As lives é uma coisa ao vivo e a cores. estamos nos ninhos. Compreendi. Talvez quando eu dou pausa, o teu vídeo continua. Ah, pode ser. E Então se eu der pausa? eu vou dar play aqui nos ninhos Tá, e não vou dar mais pausa. tá bem, tá Tá bem. bem? Agora passou para tá no ninho. Não, eu tô lá no início. Então não sei o que fazer.
Também. Tu consegues dar pausa aí ou passar para frente? Vamos ver. Não, né? Ah, Agora eu tô com ele pausado no nas, ninho? nos ninhos. Tá, eu Isso. também. Ok, eu vou dar play. Tá. Dei play. Vamos ver o que acontece. Agora passou para as cigarras e abelhas. Os animais, insetos mortos, né? Os insetos mortos, tem de A- tudo que é tamanho, de tudo. Agora as borboletas. Borboletas, sim. Tá passando aí? Ah, então pode acompanhar. Os corvos. É que tem um certo tempo do tempo meu. Agora os corvos, né? Que eu estava falando, que são muito interessantes, né? Para nós aqui, a gente não tem esse tipo de animais. Tico-tico, que é um passarinho tão comum, né? Mas aí entra o lado veterinário, né? Dessa coisa do... Eu gosto muito de animais com pena, né? Então tem uma série de pássaros, né? Nem todos em condição muito bonita. Isso fez parte de um trabalho que eu fiz. E aí, então, são pássaros de cerâmica, né? Também questionando, né? Provavelmente daqui a alguns anos as crianças vão conhecer os animais através de uma representação, não ao vivo, né? Então, fizeram parte de alguns trabalhos que eu fiz. Agora fechou. Fechou. Quanto tempo nós temos, Fernando? Nós temos mais 20 minutos, ah, junto com o tempo de diálogo. Tá bem. Bom, então sobre silêncios também, então são situações. Eu tava assim, toda vez que tu tem que falar sobre o teu trabalho, tu acaba tendo que pensar um pouco mais sobre o teu trabalho e tu fica também descobrindo mais coisas, assim, tentando formatar uma ideia. Então, quase todos os meus trabalhos são poucos objetos, mas que possam trazer uma significância, né? Então, sobre silêncio, eu falo de solidão, dessa coisa da ausência, né? Do próprio silêncio, da melancolia, que muitas vezes é tão comum na vida contemporânea. Né? Tem como dar pausa e nós continuar ou não? Claro, Então, dá uma pausinha. pausa nas paisagens urbanas. Tá bem. Aí, então, essas são uma série de situações que, né, que poderiam, que possam remeter à ideia dessa certa solidão que tem hoje no meio urbano, e a gente está provando, a gente está sentindo isso hoje, né? Talvez a gente não tenha se dado conta, né, antes desse episódio do coronavírus, né, que muitas vezes tu leva uma vida sozinha, solitária, mas ao mesmo tempo é uma solidão assim planejada quando tu te relaciona com as pessoas de alguma forma. Agora que nós não podemos mais fazer isso, talvez isso fique mais evidente, a gente sinta mais essa sensação, né? E porque tu não consegue, não tem como sair dela nesse momento, né? Então, ah, esse fato desse isolamento social fez que ficasse talvez mais evidente algumas coisas e como a gente precisa, né, realmente se relacionar com as pessoas que faz parte, né? Nós somos animais de bando, né? Nós precisamos ter uma gente na volta, né? E eu acho que isso ficou mais evidente agora, né, nesse período aí que a gente está passando. Vamos tocar adiante. As paisagens urbanas, então, essa foi uma série de aquarelas. Essas aí eu pintei praticamente todas na beira da praia. Eu participei de um evento que eu fiquei indignado, porque eu fui para o evento com uma série de aquarelas sobre Pelotas, sobre prédios de Pelotas,
e que era uma feira, e foi muito desorganizada a feira, e não apareceu ninguém na feira, e eu disse, porra, eu fiz um monte de trabalho, me desloquei, fui, não apareceu ninguém, então acabou ninguém vendendo nada, ninguém nem olhar, não tinha nem público para olhar. Aí eu disse, sabe uma coisa? Vou doar todos os meus trabalhos. Vou fazer um projetinho via Instagram, como é? Socializando a arte, nome. Assim, olha, postei no, no Instagram, disse, olha, a primeira pessoa que disser eu quero, eu mando meu trabalho. De graça, contestando esse bendito mercado de artes, né? Aí, porque parece se um bom artista é aquele que parece que só é um bom artista quem vende, né? Então a gente é muito ligado nessa coisa, tem que comercializar para ser um cara reconhecido, ter o trabalho reconhecido, tudo. Eu disse, pô, mas será que é assim mesmo? Aí eu disse, a única condição que eu queria é que a pessoa postasse depois no Facebook, no Instagram, que ela tinha recebido o trabalho para ver que era verdade, e que falasse não sobre o meu trabalho, eu não queria que falasse, eu gostei, ele não sei o que, não, eu queria que as pessoas dissessem por que elas gostam de arte, por que elas queriam um trabalho. Não especificamente o meu trabalho, né? Não era para falar sobre o meu trabalho, mas por que elas queriam um trabalho de arte, para tentar entender um pouco. Né? E foi muito interessante que eram para ser 10, acabou sendo acho que uns 15, porque e aí foi trabalho para a Suíça, foi para o México, foi para Brasília, uma série de lugares, muito interessante. Eu fiz isso na Holanda também, eu coloquei em 3 lugares públicos trabalhos para as pessoas pegarem, escrevi atrás em inglês para as pessoas entenderem, né, o que era. Eu só queria que me desse um retorno que tinha pego o trabalho e por que tinha pego o trabalho. Lá ninguém me respondeu, lá ninguém deu retorno. Aqui, pelo menos, deram um retorno e foi muito interessante as respostas. Então, esse aí foi uma série de trabalhos pintados na praia, sim, sobre Pelotas, que eu chamo paisagem urbana, porque ou são prédios ou tem interferência nessa... O céu, tem lugares que tu olha para o céu e ele sempre tem uma interferência urbana, né? Ou é uma torre, ou é um fio de luz, ou alguma coisa assim. Né? Então, um pouco falando sobre essas paisagens urbanas. Tudo na volta da faculdade, Fernando. Tá? Não sei se está sincronizado. Agora está passando os fios. Eu Isso. tinha dado pause. Tá, Agora, esse são as escadas. Eu posso falar um pouquinho disso aqui? claro. Pode ser nessa aí mesmo. Então, tem uma série de trabalhos, né, que eu pego. Eu acho que eu já estava prevendo uma quarentena, um isolamento social, porque são trabalhos que eu pego algumas locais, né, públicos e eu pintei sem as pessoas, eu esvaziei o local, né, para falar um pouco dessa solidão, são locais de passagem que ninguém se fixa, né, são só lugares de passagem, né, tanto pode subir como descer, então são uma série de escadas, né, são trabalhos bem grandes, né, falando um pouco dessa vida urbana, né, nossa, esse corre-corre urbano, né, então eu retiro as pessoas e dou um novo significado para esse espaço, né. Louco para ver esses espaços cheios de gente de novo, para te falar a verdade, porque depois de 3 meses preso dentro de casa, tu quer ver os espaços também com as pessoas circulando. Aí entra, então, assim, como eu falei no início, né, o que faz, o que te motiva a fazer um trabalho, né? Então, pô, às vezes pode ser objetos, fatos, alguma coisa que aconteça, e é impossível no Brasil hoje, né, não te sensibilizar com os absurdos que acontecem. Né? A gente está tão acostumado com certas coisas que elas às vezes não têm a repercussão que deveriam ter. De repente, é mais fácil tu questionar uma ação feita lá nos Estados Unidos de racismo do que as coisas estão acontecendo à nossa volta, que fazem parte da nossa paisagem, parece, e no nosso dia a dia, tu não dá, talvez, a mesma atenção, ou não te fica tão indignado, né, quanto. Né? Então, eu usei aqui o slogan que está circulando no Facebook, de postagens em todas as publicações, né, que todas as vidas importam, e uma fala dessa pessoa que hoje ocupa o cargo
e não acaba não respeitando o cargo que ele ocupa, né, de uma fala que ele xinga uma jornalista, né? Então, é uma série de trabalhos que eu coloco, todas as vidas importam, chega, porra. Então, essa é uma referência à Ágata, a menina que foi morta com uma bala perdida no Rio de Janeiro. Nós aqui, a gente pensa que... eu acho que às vezes a gente não tem... O Brasil é tão grande, tão diversificado, que a gente não tem essa sensação de unidade, né, como um todo, né? Então, as coisas que acontecem fora dos nossos olhos alcançam, parece que não tem importância, né? Então, já morreram 40 mil pessoas com a Covid, e parece que é num outro mundo, que não são brasileiros, que não é no Brasil, só porque está acontecendo mais, né, no Norte, Nordeste, ou no Rio e São Paulo. Então, o que acontece no Brasil deveria preocupar todos os brasileiros, né? Que um dia uma pessoa, outro dia pode ser tu, um parente teu, alguém próximo de ti, né? Então, pode passar, Fernando. Então, essa é uma série de trabalhos, né, e da minha indignação, né, com certas situações que acontecem. Eu não procuro não ser... Eu tento não ser muito dramático, porque eu acho que o drama também não resolve muito, mas às vezes é difícil, né? Essa é uma referência a um menininho que caiu. Na verdade, esse é um trabalho antigo. Quando aconteceu esse episódio, aí casou com a ideia, né? Então, 80 tiros, né? Aquele músico que foi morto, né? 80 tiros. Tem mais trabalhos aí, 9 meninos de Paraisópolis, né, que foram assassinados numa chacina em São Paulo, né? Esse só dá uma paradinha nesse. Esse aqui é um trabalho que eu fiz, um projeto da professora Alice, muito interessante, né, que era as sobras do cotidiano. E eu, como eu estava trabalhando um pouco com a natureza, eu tinha ido no supermercado e eu achei muito interessante uma caixa de um produto, né, que diz: aumente suas vendas colocando esse produto na prateleira. E depois diz lá, substância perigosa, não é? Tem o código ali do produto tóxico, mas ao mesmo tempo mandando aumentar a venda colocando o produto na prateleira. E eu desenho um ninho, né, como uma referência à natureza, questionando, né, o que a gente está fazendo com a natureza, né? Tu dá com a mão e tira com a outra, né? Porque tu coloca um produto, manda colocar um produto para ser vendido melhor, mais, e ao mesmo tempo avisando que é um produto tóxico, né? Então, essa contradição que a gente vê e que faz parte do nosso dia a dia, porque isso aí são coisas visíveis, fora esses monte de agrotóxicos que foram liberados, que muitos são proibidos em outros países, são liberados no Brasil, e tu tá comendo, te alimentando, né, com esses produtos, né? Então, são questionamentos sobre o que a gente o que a gente pretende fazer, né? Como é que a gente vai conduzir a vida da gente daqui para frente, né? Então, pode passar. Esse é uma referência à Amazônia, né? Um cesto índio despedaçado, né? Que é o que estão fazendo na Amazônia, né? Esse aí dá uma paradinha. Aí, então, questionando assim um pouco, né, o que assim, o meu trabalho, assim, claro, quando eu faço, eu mais ou menos sei como não sei como as pessoas que olham me interpretam. Eu não sei se consegue fazer uma leitura como eu gostaria que é, mas todas as leituras são interessantes, né? Mas é para chamar um pouco, questionar um pouco essas questões todas, né? Tem uma série de pessoas invisíveis, né? A grande parte da população brasileira, que é só um número, um CPF. E dentro dos invisíveis, ou os nengunos, tem uma poesia muito interessante do Galeano, né, sobre os ninguém, os nengunos. Dentro, então, tem a série Ângela. A Ângela é uma, a Ângela é uma figura. Né? A Ângela é quem organiza a minha vida, vem uma vez por semana aqui em casa, me cuida, me organiza a minha vida, me arruma, me dobra tão bem as minhas roupas que eu tenho até medo de tirar uma roupa do guarda-roupa, de tão bem dobrado que tá. E aí eu brinco com ela, Ângela, eu não estou usando sempre as mesmas roupas, porque eu não quero desorganizar o que arrumou. Ela é muito divertida, a gente se diverte muito, é um prazer ter a Ângela uma vez por semana aqui em casa, é uma pessoa muito interessante, e ela é muito divertida e colorida, né? Mas ao mesmo tempo é uma pessoa extremamente simples, né?
uma batalhadora, como grande parte dos brasileiros, com todas as dificuldades. Ela faz um esforço muito grande para estudar de noite. Né? Trabalhar e estudar de noite não é fácil. Né? Então, tem uma série sobre a Ângela. Né? Aí foi um trabalho que eu fiz de várias pessoas, todo mundo que vinha aqui em casa sentava na cadeira, na mesma posição, e eu pintava. Então, a primeira foi a Ângela, né? E sentou e está sentada numa cadeira no meio do nada. Né? Pode passar. Acho que esse aí eu tinha dado um tempo. Essa aí deve ter que dar uma paradinha nesse aí. Essa aí foi interessante, que a Ângela se arruma muito bem. Então, um dia eu disse, bom, um dia que ela vier com uma roupa bem colorida, eu vou tirar uma foto e fazer um trabalho, porque eu gosto de ver o jeito que ela se veste. Aí ela veio com uma roupa bem, sim, preto e branco. Eu disse, Ângela, eu achei que ia vir toda colorida. Na próxima vez, então, tu vem com uma roupa bem colorida para tirar uma foto tua. Aí, na outra semana, ela veio também com uma roupa bem simples. Assim, ué, te esquecesse? Assim, não, trouxe aqui na mochila. Aí, depois que ela fez o que tinha que fazer aqui em casa, ela trocou de roupa, e quando eu vi, ela me chega de verde e amarelo. Era tudo que eu queria. E eu não combinei nada com ela. Foi da ideia da cabeça dela. Botou essa coisa no cabelo para ficar mais bonita, de verde e amarelo e de tênis. E eu tirei uma foto da Ângela, assim, bem como eu queria. E foi bem na semana que tinha um trabalho na Baronesa sobre os escravos, né, sobre a escravidão. E eu tinha ido lá olhar e eu estava me dando conta, assim, sempre as histórias são contadas por um lado contado pelo lado branco da coisa, né? Então falava ali, o escravo fulano de tal foi libertado pela baronesa, não sei o que, mas não tinha a visão que o escravo que tinha sido libertado tinha sobre a situação. E eu fiquei olhando e eu imaginei a Ângela sentada numa coisa que provavelmente nunca ela poderia fazer, né, naquela época, não sei nem se poderia fazer hoje, que é sentar na banqueta da baronesa, né? E eu peguei e pintei ela sentada na banqueta da baronesa de verde e amarelo, né? Como quem dando o trono, fazendo que as pessoas assumam o lugar que é devido, né? Dando autonomia e autoridade para poder fazer o que tem vontade de fazer. E então eu sentei, e foi interessante, ser um trabalho grande, e eu fiz ele na garagem, porque eu ainda não tinha comprado uma peça de MDF. E ela não viu, né? E o dia que ela viu, eu mostrei para ela se emocionou, porque ela achou muito legal, e ela se emocionou porque ela se viu retratada numa situação, né, muito diferente, talvez, do dia a dia dela. Então, o trabalho é esse, a Ângela sentada na cadeira da baronesa, né? A foto aqui do Museu da Baronesa. Né? Pode passar. Aí foi surgindo outras ideias, né? Eu tinha algumas fotos, eu sempre vou tirando foto delas e vou guardando, assim, um dia eu vou usar para o trabalho. Aí, quando me dá vontade de fazer alguma coisa, eu vou lá e pego. Esse aí eu tinha uma foto dela de perfil, e eu estava lendo nessa mesma semana, sobre as alforrias, né? O valor era tão alto numa alforria e era tão complicado. Só tem como voltar aquele outro? Era tão complicado uma alforria, e eram umas alforrias teóricas, né? Porque, na realidade, mesmo que ele conseguisse a alforria ou comprar a alforria, ele ainda ficava preso por um determinado tempo, né? Dependendo da situação, ficava preso ainda ao patrão, digamos assim. Então, eu inventei uma moeda com a esfinge da Ângela, que era uma moeda fictícia para comprar alforrias, né? Então, busquei uma imagem, um valor de uma alforria não era barato, era em torno de 10 mil réis na época. Eu peguei uma moeda do réis e misturei com uma moeda de
um centavo de real, né, que não tem mais valor. Peguei alguns elementos e criei uma moeda fictícia para comprar alforrias. Eu fazendo uma referência que as alforrias ainda não foram totalmente conseguidas até hoje, né? Então, e a esfinge, a esfinge da Ângela, né? E essa aí é a outra foto que eu tenho dela, que essa ainda estou fazendo, não terminei. O que me chama a atenção é o olhar triste dela, né? Esse é outro trabalho que eu fiz no Muro da Mauá, eu gosto muito de grafite, né? Sobre os invisíveis, aí saindo um pouco da série da Ângela, mas das pessoas invisíveis, foi no Fórum Social Mundial. Esse aí também é um desenho que eu fiz como referência às crianças, né? As pessoas que fazem parte da nossa paisagem. Só dá uma pausadinha nesse, por favor. Esse aqui, o ano passado eu tive o prazer e o privilégio de ver talvez o trabalho que eu mais tinha vontade de conhecer, que foi a menina do Brinco de Pérola, do Vermeer. Eu vi em Haia, né? No Museu em Haia, o ano passado. E é apaixonante, né? Assim, uma coisa é tu ver num livro, tu pesquisar num livro ou no computador, e outra coisa é tu ver o trabalho, ó, né, na tua frente, né? É muito diferente. Essa aí eu fiz antes, né? Esse trabalho foi um trabalho antes, uns 2 anos antes. Essa menina trabalhava numa padaria, onde a gente tinha um ateliê lá na cidade, trabalhava na frente. E eu pensando nessas pessoas os invisíveis, né, que trabalham, que se esforçam e não são só um número, né? Eles não têm, as pessoas muitas vezes nem reconhecem o trabalho. E aí um dia ela se virou assim, eu estava lá, ela se virou e eu não sei porquê, aquela coisa que eu falei que dá um link, né? Sim, parece a menina do Brinco de Pérola. Aí resolvi pedir para ela se virar de novo, tirei uma foto, ela não sabia para que era, depois eu mostrei para ela. E resolvi pintar ela, né, porque a menina do Brinco de Pérola era uma menina, né, que não se sabe a história, provavelmente uma menina desconhecida, que se tornou conhecida no mundo inteiro pela pintura do Vermeer, mas ninguém sabe de fato quem ela é. Então ela, na realidade, se ela existiu, ela era uma pessoa invisível, e a arte torna ela visível. E eu faço a mesma coisa com essa menina, né? Eu procuro tornar ela visível através da arte. E foi interessante que o dia que ela foi lá no ateliê olhar, ela ficou numa felicidade, eu acho que ela não entendeu nada que eu falei, mas só pelo fato da felicidade que ela ficou, assim, o sorriso que ela deu, que ela achou bárbaro, sim, valeu a pena ter feito o trabalho, né? Pode passar. Estou na tela do Meus Medos. Não, aqui não tá. Deixa eu ver se eu passo aqui. Meus medos. O ateliê tem de tudo, inclusive os meus medos, né? Aqueles medos invisíveis que a gente tem, né? Não sabe direito do que, né? Então, não é uma pessoa com assim, aqueles medos imaginários, né? Outros não tanto, né? Mas é um pouco de você pode ir passando esse aí. Uma fase bem complicada, né? Que acabou virando. Eu acho que eu tenho que aqui agora sim. Então, uma série de trabalhos grandes, né? De situações. Eu brinco que é a fase desvenlafaxina, né? Depressiva, né? De remédio. Então, são aquelas situações que tu tenta buscar saídas, né? Para os teus medos, ou imaginários ou não imaginários, né? Então, escalando muros, né? Tentando sair do escuro. Uma coisa bem... Hoje a gente está passando um pouco nisso, nessa fase de isolamento, né?
tentando não entrar muito, ficar muito para baixo, né? Porque são situações bem complicadas. Pode ir passando. Eu estou na última tela, Mário, da figura escalando, Tá, deitada. também. Aqui Tá. fechou. Não sei se a gente pode já começar a fazer uma Pode, interação, pode ser pode. surpreendente. Eu estou acompanhando aqui a manifestação do público e é exatamente o que está sendo registrado. Impressionante a tua trajetória e a tua produção de uma sensibilidade e de um aspecto social fantástico, como a arte é, na verdade, né? Mas a tua sensibilidade é impressionante, Mário. Eu fiquei com algumas questões bem pequenas, e é curiosidade mesmo, Sim. que eu vou pedir para te falar um pouco, enquanto eu peço que aqueles que quiserem se manifestar podem escrever aqui seu nome, que eu vou coordenando essa conversa, e, e eu peço que, ao se manifestarem, abram seu microfone e a sua câmera para que a gente comece, então, a fazer esse diálogo que é super oportuno, aproveitar a possibilidade. Mário, o que eu fiquei curioso, e é uma curiosidade mesmo, e eu gostaria que tu falasse um pouco, principalmente na produção dos desenhos, né? Ah, o desenho ele tem geralmente uma relação de pulso, Uhum. né? Geralmente o desenho tem um controle da superfície e o sujeito trabalha muito dentro dessa dinâmica do pulso. Eu queria saber, porque eu conheço algumas das tuas obras, eu sei, mas outras que tu mostrasses eu não conheço presencialmente, só vi a imagem, e eu fiquei curioso sobre as proporções, os tamanhos desses galhos, quando tu fala sobre essa questão do exercício formador do olhar, a aprender a ver as coisas, porque nós temos um olhar muito de cotidiano rápido, a gente não presta atenção nos detalhes. A fotografia traz muito isso, né? A fotografia, às vezes, recorta um mundo em que para o sujeito comum, em trânsito, ele não percebe. E aí, daqui a pouco, ele percebe, isso existe em tal arquitetura, porque a fotografia traz para nós. Quando tu fala desses detalhamento, né, da representação que tu praticas, como é que fica a questão da proporção? São trabalhos pequenos, de pulso, tu exercita o corpo no desenho, tu usa a fotografia como base? O Fernando, assim, ó, aqueles galhos, eu sempre penso assim, quando eu vou produzir alguma coisa, eu sempre penso em qual tamanho, mais ou menos, aquilo deveria ser, do meu ponto de vista, né? Às vezes eu faço um trabalho que eu olho assim, não, esse trabalho pede mais tamanho, ou ele talvez está grande demais, ele precisa ser um pouco menor. Mas é uma coisa assim mais de sensibilidade, de achar, assim como eu também sempre penso assim, olha, tal trabalho, como ele deveria ser exposto, aonde ele deveria ser colocado, né? Como ele teria que ser mostrado para ele ser bem mostrado. Então, eu penso sempre dessa forma. Os trabalhos esses de natureza, foi muito legal falar nisso aí, porque isso são as coisas que a universidade proporciona e que as pessoas têm que saber aproveitar. Eu acho que desde o primeiro projeto do Pelegrim, daquele ateliê livre que tinha de noite lá, eu ia para lá desenhar e pintar, mesmo tendo ateliê. Mas ia para lá, não me lembro se era, acho que começou nas quintas de noite, depois mudou o dia, e boa parte deles foram feitos lá, sabe? E isso é muito legal, porque acho que a gente retornar no lugar de origem, né? Eu sempre, para mim, a faculdade sempre é uma referência, né? A faculdade de artes é sempre uma referência, e eu gosto de voltar, manter esse contato. Então, lá, e são trabalhos que eu sempre pensei grande, né? Eles precisavam ser grandes. Já os animais, os insetos mortos, tem uns que são bem pequenininhos.
E eu desenho de cabeça, os galhos são de cabeça, né? Assim, porque tu enxerga, tu vê, e depois que eu faço uma vez, eu consigo fazer mais vezes, assim, só de memória. Os insetos, normalmente eu tenho que uma caixa mágica ali, tudo que eu vou achando, eu vou botando ali, né? Então tem tudo, tem pena, tem mosca, tem cascudo. Então eu pego e procuro desenhar, assim. Então, assim, a maioria deles são pequenos, né? São pequenos. E é interessante porque, às vezes, quando tu está muito empolgado fazendo, tu não te dá conta de certas coisas. Então, tu precisa de certo distanciamento, certo tempo, para depois olhar de novo, para tu entender o melhor. Por exemplo, os ninhos, quando eu fiz uma folha um pouco grande, que hoje eu olho, eu disse, não, eu vou cortar essa folha, eu vou deixar ele preenchendo mais a folha, porque tem muito espaço no entorno do ninho, né? Eu quero que ele ocupe mais Eu vou mostrar esse aqui, ó. Esse aqui eu fiz. Eu consigo mostrar um aqui Consigo, né? Esse aqui, ó. Não sei se dá para ver. Esse aqui é um pequeno que eu fiz agora na quarentena, né? Que é um galho encerrado, né? Mas também eu procurei dar. Dentro desse pedacinho aqui tem, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, umas 6 variedades de plantas diferentes, né, de subespécies diferentes nesse pedacinho. Então, com grafite, Mário? Hã? Tu usa é nanquim, é bico de pena esse aqui. Eu bico gosto de muito de pena. trabalhar com bico de pena. E tem uma coisa, né, Fernando, as pessoas assim, vê só, né, tu trabalha assim, tu tem um gestual. Eu sou muito sem paciência, para te falar a verdade. As pessoas acham que o meu desenho é rápido, né? Eu gosto de fazer as coisas. Não é que eu goste, eu acabo fazendo rápido, né? Eu acho que tem muito do gestual rápido. Eu acho que ele tem muito a ver assim, com o meu trabalho, né? Então, esses trabalhos grandes, por exemplo, aquele era o primeiro. Tem alguns ali que são grafite sobre tela, outros são canetinha mesmo, né, sobre papel. E aí tu vai também trabalhando o material, né? Qual é o problema, às vezes, do papel, né? O papel dobra muito e ele machuca muito, né? Então, como são trabalhos muito grandes, com 1 metro e toda a largura que tu encontra papel em rolo, que eu acho que é 1,40 m por 2 metros, autocarregar, tu acaba estragando muito material, né? Então, hoje eu estou dando preferência para trabalhar em tecido de tela, porque é mais fácil tu enrolar e transportar, que é outra coisa também que tu pensa, né? Eu hoje, às vezes, quando eu vou fazer um trabalho, se está mais que tamanho, eu vou fazer, se eu pretendo levar para algum lugar, for muito grande, é muito difícil. Então, também penso, mas a maioria dos trabalhos, eu olho o trabalho, se não, esse aqui está pedindo tamanho, esse mais tamanho, esse aqui menos tamanho. Então, tem diversos tamanhos, né? Diversos tamanhos. Mas a maioria dos desenhos de natureza são bem grandes, que é realmente para a pessoa parar e olhar, sabe? E poder enxergar e parar na frente, sabe? Ter um tempo de olhar, né? Não é aquela coisa rápida, né? Não é um outdoor, né? Que tu tem que faz uma leitura andando de carro, sabe? Tu passa rápido e o outdoor ali te dá mensagem quando passa de carro. Não, é realmente para se contrapor a esse nosso olhar de outdoor mesmo, né? É parar e olhar lentamente e perceber. Fantástico. Fantástico. Convido alguém a aproveitar esse tempo, dialogar com o Mário, Clau, Leandro, Nores. A Clau, esse meu ateliê, eu fiz uma inauguração ano passado, em dezembro, uma festa. Aqui, o meu irmão veio de Florianópolis e escreveu, ele tinha escrito o 4º livro de poesia dele, e ele veio lançar também aqui junto, foi muito legal a festa. E a Clau, coitada, sofreu um acidente grave. Eu estou tentando para te perguntar se ficou boa, né? Fiquei boa. Eu te aconselho a colocar uma plaquinha lá onde eu caí e dar o nome Buraco da Clau. Isso é um sucesso. Mas, gente,
eu abri para dizer que, fazer a minha micro participação aqui, dizer que o tanto que eu trabalhei com o Mário, eu pude acompanhar a disciplina e a obstinação do Mário. É um artista, assim, incrível, completo, e que mostra o quanto ser artista não é só querer. A gente tem que é o cara que chega cedo no ateliê, pega o material e trabalha o dia inteiro. Então é uma grande felicidade poder ser amiga do Mário e acompanhar o processo dele. Ele é um cara que leva o ateliê no carro. A gente vai para a beira da praia lá no Laranjal, e ele trabalha sem parar, assim. Então esse processo dele realmente prova o quanto a arte também demanda trabalho e esforço, né? Acho que dá para ver bem através da produção dele. Fiquei muito feliz de acordar de madrugada para estar aqui. E parabéns. Beijo, Cláudio. Louco termina essa quarentena para a gente se encontrar de novo, né? Sem dúvida. Que legal. Obrigado, Cláudio. Super bom te ver e ouvir também aqui. Eu que agradeço. Parabéns por essa iniciativa da UFPEL. Essas lives estão incríveis. Que legal. Obrigadíssimo. Vocês são os amores. Oi, pessoal. Bom dia, Leandro. Oi, Leandro. Que quarteto, hein? Hoje eu consegui assistir tudo, não vou ter piti aqui nem ataque. De desespero, assim, e queria só dizer para o Mário que foi muito legal acompanhar. Eu não conhecia ainda, a gente se conhece pouco, né, através da Cláudia, das vezes que eu fui a Pelotas, e já conheci alguns trabalhos teus de pintura, mas eu fiquei muito impressionado, e eu acho que isso aí é a prova de que o desenho é a base de tudo nas artes, né? O teu desenho é muito legal, é muito bom, é muito forte. Eu adorei ver aqueles teus desenhos de jardim de infância que já mostravam o artista e o veterinário. Né? Muito legal isso. E, sei lá, cara, aqueles desenhos das árvores, eu gosto. Aquela tua história de desenhar os livros de anatomia, é muito lindo isso, sabe? Muito legal. Então, assim, foi um prazer acompanhar a tua fala e ver a tua história e conhecer mais o artista. Fiquei louco para ir conhecer o buraco da Cláudia. Vamos combinar, vamos juntos. Eu não vou nem tapar o buraco, eu vou deixar o buraco. Vai ser ponto turístico no Laranjal, né? Mas assim, valeu, foi muito legal mesmo. E tu é um grande desenhista e eu adoro desenho, eu sou apaixonado por desenho. E aqueles teus cadernos, assim, aí tu falou eu me lembrei dos cadernos do Leonardo da Vinci, aquelas maravilhas todas, né? Enfim, parabéns, cara, foi muito legal, muito bacana participar e te assistir. Obrigadão, Leandro, um abraço. Obrigado, Leandro. Então, se alguém mais tiver, nós estamos aí com o tempo estourado já, e isso é ótimo, porque coisa boa são esses nossos apresentadores que têm muitas histórias para dividir conosco, e isso é excelente, né? A fala, né, essa sala de hoje está sendo gravada, então possivelmente a partir de amanhã ela estará disponibilizada lá no site do Tão Longe, Tão Perto, na sala do Artes e Ofícios, e quem quiser rever ou repassar o link para quem não pôde estar aqui conosco, né, por favor, fiquem super à vontade. Eu queria ver se alguém gostaria ainda de aproveitar para conversar com o Mário, antes de passar a palavra para ele encerrar essa manhã tão fantástica que foi. Bom, se alguém quiser se manifestar, ainda há tempo. Mário, queria muito agradecer a tua disponibilidade, né? Quero conhecer
mais o teu ateliê, teu trabalho, e continuarmos mais próximos para futuras ações e atividades. Acho que a gente tem aí, como tu mesmo dissestes, um período ainda imprevisível de tempo nessa condição de isolamento, e vamos continuar elaborando propostas e trazendo aí possibilidades de ações dentro da arte, da cultura, para que a gente possa compartilhar com toda a comunidade, né, que está respeitando aí os indicativos da OMS e ficando em casa, porque é assim que deve ser. E quem fica em casa, alguma coisa em casa também faz, que seja arte. Então eu te passo a palavra aí para dizer aí algumas palavras. Nós ficamos com um vídeo a ver, mas não vamos poder projetá-lo agora. Mas esses vídeos, se tu permitires, Claro. eu posso subir lá para a célula da apresentação tua, no Tão Longe, Tão Perto, e as pessoas podem acessar também os vídeos. Vocês viram que esse sistema agora, isso é novo, não tinha, mas em cima da imagem, vocês estão vendo que tem um quadradinho que diz copiar o link. Isso é uma ferramenta nova desse portal, então qualquer um pode copiar esses links e reassistir, né, porque estão todos disponibilizados aí no YouTube, na rede aberta da web, então fiquem à vontade. Mário, tua palavra. Bom, obrigado, Fernando, pela oportunidade. É extremamente importante, sabe? Eu acho que talvez dificilmente a gente, tão cedo, nós não vamos ter aqueles eventos que a gente estava acostumado, né? Vernissage, se juntar para conversar, para ver trabalho, exposições. Acho que daqui para frente tem que se pensar em algumas alternativas, porque não se sabe até quando a gente vai ficar nessa situação, ou correndo o risco, né, de um retorno de uma segunda onda do vírus também, que é muito importante, né? Que a gente tem que ter essa consciência que ele está aí no ambiente, a qualquer momento ele pode vir, e antes de uma vacina realmente eficiente, nós não vamos estar protegidos, né? Que ele ataca todo mundo, que não é só uma determinada pessoas idosas, assim, qualquer um fica sujeito a ter complicações, né? E eu queria agradecer, Fernando, que são essas alternativas que talvez a gente tenha que começar a buscar, porque a gente não sabe o que vem pela frente, né? Eu também queria aqui falar de uma outra iniciativa, que é da Dani, lá do Agape Pelotas, né, que ela está fazendo esses leilões virtuais, que também é uma coisa nova e extremamente importante, que todas essas coisas mobilizam o meio das artes, né? Faz com que tu fique produzindo e tendo onde mostrar, não é? Domingo teve um leilão, né? Então é extremamente interessante, porque os artistas estão podendo participar e mostrar o seu trabalho, e ao mesmo tempo ter a oportunidade de comercializar e ainda ajudar, porque uma parcela desse valor vai para as pessoas carentes, e ainda tu ajuda as pessoas. Eu acho que talvez a gente tenha que pensar daqui, Fernando, de repente é um desafio aí para a universidade, de fazer uma galeria virtual de exposições, né? Eu, ano passado, fui convidado para uma galeria virtual de São Paulo para participar, mas a gente não pensava nessas coisas, né? Eu disse, não, eu ainda prefiro mostrar ao vivo e a cores. Hoje eu já estou pensando diferente, né? Talvez seja a universidade poderia talvez pensar nessa possibilidade de fazer uma galeria, né, virtual, onde tu poderia fazer uma mostra coletiva ou individual, né, que fosse trocando a um X de tempo, para possibilitar que as pessoas continuem, né, se mobilizando, né, e que também quem gosta consiga ainda acompanhar um pouco, né, já que não presencialmente, mas pelo menos online, né? Então, eu acho que é uma coisa de se pensar, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, né? E são essas possibilidades que eu acho que também vai fazendo que a gente fique ainda brigando né, contra essa onda que tem, infelizmente, no Brasil, contra as artes em geral, né? A gente mostrando resistência contra tanta coisa ruim, né? Muito obrigado, o pessoal que acompanhou, não consegui ver quem está acompanhando,
porque o meu, assim, tudo acontece na quarentena, né? A porta do carro estragou, mas eu não vou arrumar. Os óculos caiu, aquela partezinha aqui, eu não vou arrumar. Então, estou precisando trocar de óculos, mas não quero ir no oculista. Então, assim, eu estou com os óculos que enxergando a meia boca, mas então eu não consegui ver quem estava acompanhando, mas de qualquer forma, assim, quem estava acompanhando, obrigado por ter acordado cedo numa manhã tão fria, tão feia, né? Mas é sempre bom, né? Muito obrigado. Nós aqui agradecemos. Muito obrigado, Mário. Finalizando, então, agradecendo também a adesão de todos e todas, gostaria de convidá-los para que permaneçam assistindo, né, as conversas, participando também, interagindo através lá do site Tão Longe, Tão Perto, e convidá-los para amanhã estarmos neste mesmo horário, com o mesmo link, nessa sala, com a presença, então, do apresentador, professor nosso também, artista visual, Zeca Nogueira, que está aqui na sala conosco, e amanhã vai fazer uma abordagem